celebrando o Dia das Mães através das mães da Bíblia. Você lembra de Joquebede? Acho que não, né? Um nome que não é muito familiar, ou nós não lembramos muito bem desta mãe tão maravilhosa. Joquebede teve um filho que você vai lembrar. O nome dele é tirado das águas. O nome dele é Moisés. Joquebede foi mãe num período muito difícil de Israel. Na época, o povo de Israel era escravo do faraó do Egito. A história nos diz que, apesar da tirania, opressão sofrida, Israel crescia em número e força, diz assim o texto da palavra. O rei do Egito tentou controlar o crescimento de Israel, fazendo um decreto. Todos os bebês meninos que nascessem deveriam ser mortos e lançados no rio Nilo. Joquebede, ao dar à luz a um menino muito bonito, escondeu ele durante 3 meses. Depois colocou ele num cestinho à beira do rio para que se salvasse. Essa é a conhecida história de Moisés. De fato, a atitude de fé dessa mãe poderia ter custado a sua própria vida, mas essa desobediência ao mandato do faraó fez com que o seu filho fosse protegido, cuidado, porque ela, em primeiro lugar, em vez de obedecer a uma ordem da autoridade que trouxe morte, ela queria obedecer a Deus, ao Deus da vida, ao Deus que nós temos. Essa mãe maravilhosa queria ver o seu filho tendo um relacionamento com Deus. Essa mãe maravilhosa queria que seu filho fosse preservado e fosse cuidado. Apesar da hostilidade e a grande maldade dos poderosos desse mundo, Deus conduz a história e Ele sustenta a vida daqueles que confiam nele. Joquebede teve fé, coragem, não temeu o momento de hostilidade, de dificuldade que ela estava vivendo. Quem de nós teríamos essa atitude num momento tão terrível, quando a autoridade daquele país, daquele local, manda que todos os meninos fossem mortos? Esse é um decreto maligno, como nós temos visto no mundo atual, tantos outros decretos malignos, e que as mães precisam, mais do que nunca, confiar primeiramente em Deus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele cuidou daquele bebê quando estava navegando num pequeno cesto. Seu nome era Moisés. O Senhor trouxe cuidado, o Senhor trouxe livramento, o Senhor trouxe proteção, porque aquela mãe não aceitou a realidade como era, mas a enfrentou no poder de Deus. Que o Senhor nos conceda esta alegria, esta oportunidade de celebrar com as nossas mães o que Joquebede fez, e nós queremos que também, em Cristo Jesus, nós possamos aprender com esta maravilhosa mãe.